Hoje nós vamos falar sobre o cão de defesa sérvio, criado com o objetivo de recriar uma raça de machins extintos na Sérvia e com uma história muito interessante marcada pela guerra. Ficou curioso? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar. Vamos trazer muitas outras raças desconhecidas e raras, então fiquem ligados. Solta a vinheta! Olá pessoal, eu sou Andrea e esse é o cão de defesa sérvio. As suas principais características são grande força física, alta energia, inteligência, coragem e lealdade. Essa raça é comprometida com o trabalho de guarda pessoal e de propriedade, sendo capazes de sacrificar sua vida pelo dono. O cão de defesa sérvio tem uma história muito interessante. Ele foi criado pelo herbologista e amante de cachorros Nenad Gravilovic. E por que esse cara resolveu criar o cão de defesa sérvio? Bom, a ideia era na verdade recriar uma raça extinta na década de 50, o Machin sérvio. Então, para que a gente conheça de fato o cão de defesa sérvio, antes nós precisamos conhecer o extinto Machin sérvio. Bom, o Machin sérvio era usado para a proteção de gado e território por toda a região dos Balcãs, desde tempos muito remotos. Esses povos já precisavam de cães que ajudassem no trabalho de proteção do gado contra lobos, ursos, leões e outros predadores que habitavam a região. E antes que você comece a contestar, já aviso que existiam sim leões na Europa. O leão europeu habitou a Península Balcânica até o século X depois de Cristo. Por exemplo, lembram do filme O Gladiador? Também foi extinto por conta de caçadas e competições com cães. Então sim, antigamente existiam cães que combatiam leões com maestria, e um desses cachorros era o Machin sérvio. Os sérvios dizem que 2 machins sérvios eram suficientes para afugentar uma matilha inteira de lobos, porque sua mordida quebrava ossos. Há poemas que comparam os machins sérvios com leões. Nos séculos 13 e 14, esses cães ganharam grande importância, pois eram usados na corte do imperador Dusan, o Poderoso, que foi um dos mais importantes imperadores da época na região. Essa era a raça mais popular dos Balcãs na época, acompanhando o imperador Dusan onde quer que ele fosse, não só por possuir uma aparência intimidante, mas também por serem extremamente leais. Infelizmente, os últimos exemplares do Machin sérvio morreram na Romênia em 1953 e na montanha Radan, na Sérvia, em 1960. Então, com o objetivo de resgatar essa raça que representou um papel tão importante no desenvolvimento da nação sérvia, em 1981, Nenad Gravilovic começou seus trabalhos de criação do cão de defesa sérvio. Para isso, ele fez uma mistura de várias raças. Eu vou dar aqui a receita que Gravilovic usou para fazer um cão de defesa sérvio. Primeiro, ele cruzou lobos com os Thornjaks. Thornjaks é uma raça de cães pastores encontrados por toda a Península Balcânica. Posteriormente, ele pegou essa mistura de Thornjak com lobo e cruzou com Rottweilers. Depois, ele realizou cruzamentos de lobos com machins napolitanos. E aí, por último, ele cruzou a mistura de lobo, Thornjak e Rottweiler com a mistura de lobo e machin napolitano. Mais tarde, Gravilovic acrescentou a essa mistura toda o American Staffordshire Terrier. Então, no final, para se fazer um cão de defesa sérvio, você precisa de 4 raças: o Thornjak, o Rottweiler, o machin napolitano e o American Staffordshire Terrier. Além, é lógico, de alguns lobos. Dá para dizer mais ou menos que um cão de defesa sérvio tem 5% de sangue de lobo, 5% de sangue de American Staffordshire Terrier e 30% de sangue de Thornjak, 30% de sangue de Rottweiler e 30% de sangue de machin napolitano. Agora, você deve estar se perguntando, mas o que Rottweiler, machin napolitano, Thornjak, American Staffordshire Terrier, o que essas raças têm a ver com o machin sérvio? Como fazer toda essa mistura seria um resgate dessa raça antiga. Bom, a ideia de Nenad Gravilovic foi misturar raças que historicamente tinham alguma relação com o machin sérvio, porque habitaram a Península Balcânica. Os machins napolitanos, por exemplo,
Essa é uma raça italiana que tem raízes no passado, da época de Alexandre o Grande. Sabe-se que o Império Romano dominou por muitos anos a região dos Balcãs. Então tá aí a ligação do Mastim napolitano com os Mastins sérvios. Já o Rottweiler é uma raça alemã, oriunda dos extintos alanos, que também ocupavam a região dos Balcãs. Os Balcãs também foram habitados pelos celtas, que possuíam seu cachorro, que tinha similaridade com os terriers atuais. Ademais, os Thornjacks e os lobos costumavam cruzar espontaneamente e habitavam a região desde tempos muito remotos. Os lobos foram usados na mistura também pela sua inteligência, porque Gawrylowicz acreditava que eles são mais inteligentes do que cachorros domésticos. Eu sei que essa declaração vai gerar polêmica, mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma série sobre as raças de cães mais inteligentes, inclusive em comparação com lobos. A ideia de Gawrylowicz era meio que recriar a diversidade genética a qual o Mastim sérvio foi submetido ao longo dos séculos. Há rumores de que na mistura ainda teriam sido usados o Tosa Inu e até o Fila brasileiro, mas isso não parece passar de um rumor, já que Gawrylowicz queria realmente utilizar só as raças que habitaram a região dos Balcãs. Descrevendo o passo a passo da criação da raça, parece que foi um processo fácil, mas aí que você se engana. Primeiro, que o resultado de uma das etapas, que foi o cruzamento entre lobos e mastins napolitanos, gerou cachorros extremamente agressivos, hostis com humanos e com outros animais. Imagina ter que cuidar e reproduzir esses bichos. Outro problema foi que Gawrylowicz fez todo esse processo de criação do Mastim sérvio na cidade de Sarajevo, que fica na Bósnia e Herzegovina. E daí que esse país na época era uma república da antiga Iugoslávia. E o que tem isso? Bom, o problema do lugar onde o criador do cão de defesa sérvio morava é que em 1991 ele teve que parar todos os trabalhos de criação da raça por conta da guerra que se iniciou na Iugoslávia e culminou com a separação das repúblicas que integravam a Iugoslávia. Só para você ter uma ideia, esse conflito gerou mais de 250 mil mortes, sendo o maior conflito étnico religioso ocorrido na região. E por causa dessa guerra, Nenad Gawrylowicz teve que sair de Sarajevo e se mudar para Belgrado, capital da Sérvia. Nessa época, ele tinha conseguido mais ou menos 100 cachorros com as mesmas características físicas e psicológicas. Infelizmente, durante a guerra, muitos desses cães morreram porque não havia vacinação e muitos foram mortos nas batalhas de guerra. Uma ninhada inteira de cães morreu por falta de dinheiro. Quando Gawrylowicz chegou na Sérvia, dos 100 cães que ele tinha conseguido, só tinham sobrado 20. Ele também chegou ao país com 4 lobos e foi acolhido pelo zoológico de Belgrado. Nessa época que o cão de defesa sérvio ganhou notoriedade entre os sérvios, porque os cães ficavam presos em jaulas no zoológico, expostos para o público. Gawrylowicz tinha uma rigorosa filosofia para autorizar que outras pessoas fossem criadoras da raça. E essa rigorosa filosofia também foi empregada na própria criação do cão de defesa sérvio. E aí vem a parte polêmica dessa história. Como você acha que Gawrylowicz testou quais eram os melhores cães de defesa sérvio? Bom, uma coisa eu digo, não foi pedindo para os cachorros darem a patinha. Ele realizava testes com potenciais reprodutores em rinhas contra diversas outras raças. Os exemplares de cão de defesa sérvio vencedores foram usados para a reprodução. A Sérvia possuía indivíduos ricos que adquiriam muitos cães de raças estrangeiras como símbolo de status. E eles queriam ter os cães mais fortes de todos. E para isso, testavam seus cães em rinhas, que na época eram permitidas na Iugoslávia. Então, nessa época, o cão de defesa sérvio enfrentou todo tipo de raças, como dogs argentinos, cangais, pitbulls e todo tipo de bandogues. O cão de defesa sérvio era tão bom na briga entre cães que foi considerado desleal e irregular o combate contra quaisquer cães que não fossem o da sua própria raça. Ou seja, só podiam brigar cão de defesa sérvio com cão de defesa sérvio. Se você não acredita na habilidade desses animais, dá só uma olhada nos dentes dele e aí repense se você acha mesmo que ele não seria capaz de derrotar qualquer outro cachorro. Aliás, as rinhas de cachorro na época eram radicais na Iugoslávia. Não pense que só os cães brigavam, não. O dono do cão derrotado corria o risco de ser atacado pelo cachorro vencedor. Ainda bem que hoje em dia a rinha
rinha de cães é proibida, mas essa prática ainda traz consequências nocivas para o cão de defesa sérvio. A notoriedade dos cães de defesa sérvio como excelentes lutadores fez a raça se tornar popular entre os criminosos dos Balcãs, cuja adoção da raça não só adicionou sangue de outras raças, mas também deu um pouco de má fama para o cão de defesa sérvio. Mesmo sendo uma raça com passado em rinhas, o cão de defesa sérvio é apenas agressivo quando no seu território. Se você sair para passear com esse cachorro, ele será muito calmo, mesmo quando abordado por outros cães. No final de todo esse processo de criação, em meio a uma guerra, exposição em zoológico e testes com rinhas, o resultado foi esse aí. Um cão forte e musculoso, mas com tamanho que não impeça de ser ágil e enérgico quando necessário. O tamanho de um macho varia de 63 a 73 centímetros de altura na cernelha e o peso é de 50 a 70 quilos. O tamanho das fêmeas é de 58 a 68 centímetros na cernelha e o peso é de 49 quilos a 59 quilos. A cor pode ser preta, amarela, cinza, tigrado em preto ou acinzentado e marrom claro. A pelagem de cor branca é aceitável, apenas em 30% da região da cabeça e patas. Não pode possuir pelagem branca no lombo, na região das costas do cachorro, mas é importante que sempre haja uma camada de sobrepelo para que o cão de defesa sérvio seja capaz de se adaptar a qualquer temperatura. A personalidade do cão de defesa sérvio é corajosa, ele não se intimida por qualquer outro animal. Nem mesmo o barulho de um tiro de arma de fogo assusta esses cães. Na verdade, o barulho apenas aguça a sua atenção. Em condições normais, ele permanece calmo e estável, mas é territorialista e não gosta de estranhos. Não é uma raça que causa problemas espontaneamente, mas se for provocado, vai inicialmente grunhir cada vez com mais intensidade. Caso a provocação não pare, ele vai partir para o ataque. Agora, com estranhos, ele não tolera qualquer tipo de hostilidade. Vão até o fim para proteger sua família e território. Mas ao mesmo tempo, são obedientes, costumando atender a todos os comandos, não apenas do dono, mas também dos demais membros da família que com ele convivem. A saúde do cão de defesa sérvio costuma ser excelente, eles não ficam doentes com facilidade e até o momento não foram registrados quaisquer problemas de coração, ossos ou rim. As fêmeas costumam ser muito protetoras com seus filhotes. Elas preferem perder a vida do que deixar que alguém chegue perto da ninhada. Então, para que possa pegar os filhotes, o dono precisa antes remover a mãe do local para não correr o risco de ser atacado. São cães que se dão bem com crianças. Eles são bem tolerantes, deixando a criança brincar com eles livremente. Esse é o cão de defesa sérvio, uma raça recriada para resgatar o passado de um povo. Você gostou desse vídeo? Aprendeu alguma coisa? Então não deixe de dar seu like e de se inscrever no canal. Nosso objetivo é trazer mais raças desconhecidas para vocês, por isso precisamos do seu apoio, porque fazer esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Até mais!